Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, vou fazer um teste aqui ah, de uma outra categoria de vídeos, digamos assim, que são os desafios de composição. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, eu tenho um aplicativo aqui, que é um aplicativo para iPad, ele se chama Randomize, que seria uma coisa para gerar aleatoriedade em alguma lista que você tem. Então eu criei uma lista de itens. Nessa lista eu tenho estilo, que eu não estou selecionando aqui. Eu tenho fórmulas de compasso, instrumentos, tonalidades, maior ou menor. E qual é a ideia aqui? A ideia é que eu vou clicar no botão Randomize, ou para ele gerar algum resultado aleatório, e ele vai escolher, entre essas listas, ele vai escolher alguns itens para mim. Então ele vai escolher um instrumento, uma tonalidade ou uma fórmula de compasso. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dados e vai transformar em uma composição a partir das coisas que ele gerar para mim. Então vamos lá? Eu vou escolher dois instrumentos. Então os dois primeiros instrumentos que aparecer serão os instrumentos que a gente vai escrever. Uma fórmula de compasso e uma tonalidade. Ok? Então vamos lá, hein? Vou gerar os dados aqui. Então 2 por 4 vai ser a nossa fórmula de compasso. Si, vai ser Si maior a nossa música. Ok, uma propaganda aqui. Vibrafone, olha, legal, hein? E piano, puxa, não vai ser muito simples não. Piano, tem bastante coisa para escrever para piano, então vamos lá. Então eu tenho piano, eu vou deixar aqui do lado o iPad para eu não perder a referência, pelo menos até configurar esse arquivo. Muito bem, lá em cima então eu tenho o setup, que é onde eu configuro o instrumento. Então, Shift P, que é o atalho, e como já tenho um piano, eu vou colocar um vibrafone. O de 3/8 está excelente. Muito bem. Às vezes ele abre e ele não me dá os staffs aqui, os nomes das pautas. Depende de como está salvo aí o seu Dórico, como está salvo a configuração, enfim, principal do seu Dórico. O meu está salvo para não mostrar, por alguns motivos que eu posso até falar em outro vídeo, mas eu vou para a configuração e o que eu vou fazer? Opa, configuração não, vou para o layout. Command Shift L, no Windows Ctrl Shift L, e eu vou procurar aqui Staff. O meu Dórico está em inglês, e como eu sempre falo para vocês, programa de notação musical, de edição musical, em inglês, pessoal, não coloque em português, porque a maioria do material que você vai encontrar, a maior parte do material, é de fora. Sem contar que quem produz esses programas, quem faz esses programas, Steinberg, a Avid ou a Make Music, que é do Finale, é tudo de fora. Então o material principal está em inglês. Entendeu? O mundo é globalizado. Vamos colocar em inglês isso daí, gente. Apply. Então aplicou, agora eu tenho o nome. Deixa eu só ver se eu tenho uma outra opção aqui. Ok, tudo bem. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo criar um conjunto aqui. Não, deixa assim mesmo. Vamos lá, então. Acho que vocês conseguem ouvir aí, né? O que a gente vai fazer? Por segurança, como o vibrafone aqui tem mais de uma configuração, mais de uma opção, eu vou ir até a nota mais grave para saber qual a nota mais grave que ele está me dando aqui. Para que serve isso? Se você tem um manual de orquestração com você, eu aconselho alguns, mas se você tem um manual de orquestração, você vai olhar lá para saber a referência de onde até onde vai a tessitura de um instrumento. Do contrário, vai na segurança. O programa ele vai te dar uma base muito boa. O Sibelius faz isso, o Finale faz isso e o Dórico faz isso. Então, a gente tem daqui, deste Fa sustenido até esse Mi. Ok? Então temos de Fá sustenido até o Mi. O piano, a tessitura é gigantesca, né? Acho exagero escrever até aqui, embora ele
forneça pra gente a possibilidade. Nem fica vermelha a nota, né? Ele diz que é possível, mas, olha, isso é tão agudo que eu acho desnecessário, para falar a verdade. Muito bem, então a gente vai pensar no quê? Vamos pensar num motivo. Que motivo a gente vai usar? Não sei, a gente vai criar agora. Então vamos brincar um pouquinho em si maior aqui, né? Interessante, né? Vamos lá, não vamos pensar muito, vamos só escrever. Então, a ideia já está na cabeça, eu já tenho que ter a escrita já resolvida, tá? A composição não dá para você ficar contando notinha, né, gente? A gente tem que já sair escrevendo e errando. Vamos lá. Gostei. Vamos pensar no andamento aqui? Vamos ver. O Dorico tem um recurso muito legal, que é isso aqui, ó. A hora que você clica aqui no lugar de colocar o andamento, que você pode fazer também pela caixinha aqui, né? Shift T de tempo. Então você digita lá o seu tempo. Q de quarter note, que é a nota a ser mínima, né? E aí você coloca o tempo que você quer. Por exemplo, sei lá, 58. Ou, se você tem o tempo na cabeça, você faz isso aqui, ó. Esse botão Tap, você vai clicar ali o tempo, digitar ali o tempo que você tem para escrever. Então vai, uns 112, vamos colocar 112. Vamos ouvir isso aqui? Vamos colocar uma dinâmica. Eu não costumo colocar, não gosto muito do meso forte, mas vamos colocar meso forte. Meso forte geralmente é a dinâmica que o cara começa a tocar o seu instrumento, né? É aquela dinâmica média, digamos assim. Mas vamos colocar meso forte só para garantir o programa aqui. Não gostei, acho que tá lento. 124. Gostei. Vamos salvar então. Depois a gente pode dar um nome para essa obra, tá? Na verdade, a gente pode até fazer uma votação ou sugestão de vocês, sugestões de vocês, para a gente nomear essa obra. E vai ficar disponível a partitura disso, tá? Para quem quiser tocar. Muito bem. Eu acho que esse é o não é o motivo, esse já é quase o tema da nossa peça, né? A ideia principal. Mas o motivo está aqui, ó. Esse é o motivo, esse início. Né? Esse. Então, o que a gente vai fazer? Vamos jogar isso aqui para lá? Fazer uma coisa bem tradicional, é tonal, então a gente vai fazer uma coisa bem tranquila hoje. Opa. Vamos pensar em algo que se... Vou fazer uma coisa um pouco mais diferente, né? Demais. Vamos fazer isso aqui, ó. Opa. Acho que pode ficar interessante isso. Podemos começar com forte. Eu vou colocar a dinâmica dupla aqui, gente. Embora a dinâmica de piano geralmente vai na pauta do meio. Mas eu vou colocar assim, apenas para a gente garantir o som. Porque a gente precisa do som
funcionando pra gente ver se a música tá funcionando, né? Então vamos lá. Isso aqui eu pensei em staccato. Isso também. Vamos colocar a clave de sol aqui. Essa clave de fá a gente joga pra cá. Opa. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o motivo, esse do começo, do Vibra, para transformar numa introdução para o piano. Eu já sei que isso daqui vai funcionar. Enfim, que a gente consegue imaginar o som aqui. Acredito que vocês também consigam imaginar aí. Então, mesmo piano. Eu acho que a gente pode copiar esse elemento. Esse elemento pode ser um elemento condutor rítmico. Acho que a gente pode colocar um staccato aqui. É mais uma intenção. E repete esse elemento no piano. Essa coisa de repetir o amiguinho do lado, né? Repetir ali o que o instrumento acabou de fazer é um recurso muito interessante quando a gente precisa gerar, enfim, conteúdo com aquele material. Então, repetições ajuda na memória e ajuda no contraste. Quer dizer, se você repete uma coisa e aquilo fica gravado, quando você muda algum elemento, o contraste é maior. Então, a repetição ajuda no contraste. Parece uma coisa meio que não faz sentido, mas é bem interessante isso. Piano eu vou continuar igual, gosto disso. A gente não ouviu ainda, hein? A ideia é não ouvir por enquanto, a gente vai ouvir já já. Deixa pelo menos mudar algum elemento aqui para ter enfim, um diálogo, né? E agora, depois que o Vibra fez isso, ele vai assumir esse acompanhamento, um pouco menos de elementos, né? Vamos copiar isso aqui. E a gente usa o recurso de reescrever as notas, as alturas, mantendo o ritmo. Então vai ser isso aqui, ó. Opa! Eu coloquei uma oitava abaixo. Eu vou para esse recurso mais, como que eu posso dizer, mais confiável de que vai funcionar, é o recurso da troca de mediante, né? Deixar em piano aqui, fazer um pouco mais contraste. Beleza. Acredito que aqui um piano vai funcionar melhor. Vamos ouvir até aqui. Acho que a gente pode tirar isso aqui e fazer um gliss. Fazer o tradicional transposição. Não.
Por que não tá tocando pra... Ok. Bom, tá bizarro isso aqui. Mas eu farei uma transposição que vai fazer mais sentido. Embora não é a tonalidade que eu gostaria, a gente vai fazer o seguinte. Como se estivesse em Mi bemol isso aqui. Eu não quero colocar clave de Mi bemol aqui já. Inclusive, de Si bemol para Mi bemol, a distância é bem maior do que de Si bemol para Ré sustenido, tá? Então eu não sei se é o ideal fazer isso, mas apenas para funcionar aqui pra gente, eu vou fazer. E vou copiar e colar. Depois a gente vai mudar um pouco aqui o elemento, né? Então, transposição no dórico. Eu vou usar o meu atalho favorito, que é o J, e que me permite buscar qualquer função. Ao invés de eu ir lá e procurar qual é o atalho de transposição, transpose, eu venho J, já apareceu, transpose. Aí ele abriu em outra janela, eu vou trazer para cá. Então daqui, o que eu fiz? Eu saí de Si para Mi bemol, ou seja, uma quarta diminuta. Então eu vou uma quarta diminuta acima, up. Intervalo, qualidade do intervalo e a direção. Ok, já foi. Talvez se a gente fizer isso aqui, ó. Forte piano. Tira esse piano daqui. Ah, forte piano, beleza. Acho que eu vou fazer a mesma coisa pra cá. E eu tô tratando aqui o piano como dois instrumentos individuais, baixo e a mão direita como se fossem outros elementos, outros instrumentos até, né? Bom, daqui pra lá, o que eu vou fazer? Shift O de ornamentação, gliss, fazer um glissando. Vamos ver se esse glissando vai funcionar? Ele está cromático, né? Não sei se é a melhor opção. Vamos fazer o seguinte. Médio forte. Vamos ouvir de novo. Se a gente fizer isso, glissando. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o tipo de glissando. Eu sei que eu consigo, mas como eu uso muito pouco isso, vamos deixar por enquanto assim. O mais importante aqui é a música sair, depois a gente vê isso. Legal. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou subindo uma terça maior. Então minha transposição é uma transposição de... Acho que está tendo um barulho de moto aí, vocês estão ouvindo. Mas tudo bem. Maior. Acima. Então esse é o meu procedimento para essa peça. Terça maior acima. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Acho que dá pra gente colocar um... Beleza.
gente vai mudar um pouquinho a cara aqui do negócio, tá? Aqui eu vou para Sol. Então de Mi bemol eu vou para Sol. E vou subir mais uma terça maior. E vou mudar aqui o jeito do tema. Vou usar recursos de tanto de aumentação, diminuição, para a gente poder ter uma diferença, um contraste no tema. Porque o tema tá igual, né? Se eu pegar só o vibrafone aqui. Beleza. E aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. O que geralmente não é uma quadratura que a gente gosta muito de usar. 5 é meio estranho, né? Mas eu acho que vai ficar interessante aqui para o que eu estou pensando em fazer. Eu vou fazer uma coisa mais melódica, mais lenta. Não lenta no andamento, mas lento no conteúdo. A melodia é mais larga, as coisas acontecem mais devagar. Então vamos lá. Esse piano aqui. Tum, 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 tum. Opa. Opa. Tem que lembrar a tessitura, né? E aqui a gente vai voltar para Si maior. Então, Si maior aqui. Então a gente... Opa! Para... Uhum. Vamos ver... Vamos ver se funciona isso aqui. Isso aqui é um grande ligado, né? Aqui nós temos um pedal, finalmente. Então, eu puxei o Shift P. O Shift P ele abre essa caixinha que é de técnica, Playing Techniques. Então, Playing Techniques, por isso que é o P. Então, eu vou colocar Pad. Ele já coloca o pedal para mim. E aqui eu vou mudar para uma clave de Sol.
Pode ser. Isso aqui também é tudo, quase tudo ligado. Isso aqui é praticamente tudo pedal. Então, vamos ver se funciona? E a gente vai fazer o quê? De novo, forte piano. Vamos ouvir só esse piano? Vamos ver se funciona? Gostei. Isso vai de novo, isso vai para uma repetição quase literal. Eu vou copiar tudo e depois a gente muda, tá? Quase literal do início. Ok, vamos colocar uns 50 compassos aqui. Mas já estamos acabando, tá? Não vai ser 50 compassos, não. Aqui eu vou já mudar a clave para a clave de Fá. Shift C, F. Foi. Tira essa dinâmica. Mezzo forte, né? Vamos colocar isso aqui uma oitava acima. Vou mudar um pouco só para poder ter todas as notas possíveis ali. Então, a melodia que era... Eu fiz... Por que isso? Porque se eu deixasse aqui, o Fá tinha que ser lá em cima. E o dórico não me deixa fazer o Fá lá em cima. Embora eu ouça o som, ele me diz que esse instrumento não vai ter essa nota. Aí é o seguinte, pode ser que tenha na hora do concerto, na hora que for tocar. Eu vou arriscar? Não. Nesse caso eu prefiro ir na segurança que o programa me dá. Vamos ver se funciona isso? Vamos colocar um forte aqui. Um grande crescendo. Eu dupliquei a dinâmica, por isso. Eu acho que a gente pode colocar o pedal aqui, né? Opa. Vocês sabem que tem um pedal também aqui, né? No Vibra. Então a gente coloca o pedal até ali. Vamos ouvir? Porque o som vai ficar esse blend, vai ficar essa textura. Esse trecho todo é um trecho textural. Então a gente veio de algo mais agressivo. Sem querer, eu fiz uma coisa que eu acho que fica mais interessante. Acho que fica mais legal, hein? Sem querer, hein? Eu acho que isso aqui fica mais legal, hein? Olha só, cara. Isso foi legal, isso foi interessante. Vamos ouvir isso aqui. Acho que é isso. Gostei disso, hein? Achei que ficou bem mais interessante. Vamos ouvir. Não. Esquece. Ficou poluído. Ok. Vamos lá. Vamos ver até onde a gente chegou e vamos ver o que a gente tem? Precisamos acabar essa peça. Vamos lá.
Tá bonito, mas o que acontece? Tô achando que o vibra tá muito baixo em relação ao piano. Vou aumentar um pouquinho o vibrafone. Vou abaixar o piano. Esse pianista não tem controle de dinâmica, não é bom. Vamos contratar um novo pianista para o próximo desafio. Acho que agora vai ficar melhor. Agora a gente vai fazer o quê? Como a gente está caminhando para o final, que é uma peça curta, né? Lembrando disso, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer uma imitação. Tira isso aqui daqui. Tá bom. E aí, e o acompanhamento? Perdemos o acompanhamento? O tum, tcha, 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 tcha. Não perdemos. O que eu vou fazer? Eu vou lançar ele para a mão esquerda, porque é um pianista. E ele consegue tocar isso. Então, a mão esquerda vai fazer. Opa. É isso. Perfeito. Pianista consegue tranquilamente tocar isso daqui. Acredito que a gente estava em mezzo forte, né? Opa. Acredito que estávamos em mezzo forte aqui. Então o piano ficou totalmente fora, né, do lugar. E isso é muito legal. E o que é legal? Legal é que ele vai gerar um dueto. Aqui, ó. Mi, Ré, Dó. Tudo bem que aqui ele tá fora. Isso aqui, Mi. A hora que ele tá no Dó, aqui eu tô no Ré. A hora que eu tô no Dó, aqui eu tô no Ré. Porque isso aqui eu posso colocar uma oitava abaixo agora. Vamos lá, isso aqui é praticamente uma vinheta, né? Vamos ver o que temos até aqui e vamos finalizar. Vamos criar uma coda, alguma coisa que dê uma finalização para essa peça. Vamos lá? Gostei disso, hein? Tô achando que aqui pode ser um mezzopiano, tá? O que eu vou fazer? Eu vou mudar essa dinâmica. Não, eu acho que pode deixar, porque eu acho que justamente esse tema meio bagunçado, eu acho que ficou interessante. Mas tem uma coisa que eu quero mudar aqui. Acho que a gente pode inverter agora. Copia e cola. E vamos fazer a coda. Não, deixa como estava isso aqui. Ah tá, aqui pode ser isso aqui.
Ok. Acho que isso aqui... Opa. Vamos ver se a gente consegue agrupar. Aí, para ficar um pouquinho mais junto essa dinâmica aqui, ó. Ali não dá porque ele faz parte de outro desenho. Muito bem. Opa. Podemos pegar essa última nota aqui, né? E aqui, fortíssimo. E aqui eu termino. Então, o que eu estou pensando aqui? Aqui nós temos, vou até fazer uma linha aqui, ó. Aqui nós temos uma vez o tema, outra vez o tema e 3 compassos de provavelmente uníssono para a gente fazer isso daqui todo mundo junto. Como que eu fiz isso? No Dórico eu tenho um atalho para duplicar para a pauta de baixo. Vou colocar Shift I uma oitava acima. E aqui eu vou substituir deixa eu ver. Dá para fazer. Acho que pode ficar interessante isso, né? E a gente pode fazer isso aqui, ó. Forte piano. Vou unir isso aqui, uma coisa com a outra, né? Depois eu duplico para baixo. Acho que vai ficar um pouco agressivo isso. Mas tudo bem. Copiar e colar. Sem segredo, sem novidade. Só que aqui eu vou para forte piano. Deixa eu tirar isso daqui porque não ficou legal assim. Forte piano. Vamos tentar agrupar essas dinâmicas. Deu mais ou menos. Vou fazer uma gambiarra aqui. Só para o Dórico não reclamar comigo. Eu tô fazendo aqui uma coisa que geralmente não é assim que a gente faz o Dórico. Ó, tá vendo? Quando eu agrupo, ele tende a duplicar coisas que eu escrevi ao mesmo tempo, tá? Mas não tem problema. Essa dinâmica aqui tá certa. Depois a gente vai arrumar. Lembrando que isso aqui não é o layout do Dórico, tá, gente? Isso daqui é um layout para escrita. Aqui tá escrito Gallery View. No Sibelius, se não me engano, é Galeria, Gallery View, alguma coisa assim. Ou Panorama, Panoramic View, se não me engano. Bom, acredito que é isso, né? Que a gente pode ter um piano. Piano. Mezzo forte. E agora, acredito que a gente tenha o final da música. Assim. Piano também. E aqui, duplica para baixo. Vamos ouvir uma vez? Depois, editar a partitura rapidamente e encerrar o vídeo de hoje. Desculpa, gente.
Vamos fazer uma coisa melhor aqui. Vamos trocar o pedal aqui. Opa. Que ele tá muito carregado ali. Vamos ouvir mais uma. Não vou mexer sim. Eu falei, não vou mexer mais, mas eu vou mexer porque aqui senti uma falta de uma oitava para reforçar esse baixo. Agora eu acredito que acabou. Legal. Acredito que faltou um ralentando aqui, né? Um retardando alguma coisa, né? Só esse finalzinho. Para acabar, prometo. Vou pegar aqui que ficou bonito isso. Acho que dá para tirar esse ponto e colocar essa nota um pouco mais firme, né? Gostei. Perfeito. Então vamos lá. A gente vai para Engrave e aqui a gente vai editar essa partitura. Eu vou editar o layout dela, mas o título dela eu não sei se vai ser esse. Acredito que não vai ser isso, o desafio de composição, né? Vamos lá. Então eu vou dar um zoom out. Vamos sentir como está isso aqui. Não está legal. Vou colocar as informações primeiro. Então eu vou colocar onde eu estou e o ano. Eu gosto de colocar essas informações. Também vou colocar algumas outras informações que são informações de copyright. Eu sempre coloco isso nas minhas composições, arranjos, né? É bom porque isso pode conter também informação de contato, enfim, tudo que é útil para alguém entrar em contato com você para pedir algum trabalho. Então vamos lá. Foi. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou puxar um arquivo de layout pronto que eu tenho, que você pode salvar, né, no Dorico, para A4. Ele já configura mais ou menos, né? Não ficou muito bom, não. Vamos arrumar isso aqui. Vou jogar essa caixa um pouco para cima, para não conflitar lá embaixo, lá em cima, não, lá embaixo mesmo. E trazer um pouco para cá. Isso aqui tá legal. Vou jogar isso aqui um pouco para baixo, para tentar fazer o mesmo, as distâncias aqui. Vou tirar essa anotação de terça maior, que não precisa. Não vou fazer essa marca. A peça é muito curta para isso. Vou tirar isso aqui, que não precisamos, foi uma anotação pra gente. E aqui tem um erro aqui, né? Ó. Eu esqueci de colocar isso. Ok. Vou voltar para lá. Tá bonito. Próximo. Eu vou tirar isso aqui, ó. Esse nome, tá vendo esse nome Flow que aparece aqui? Este nome Flow é, na verdade, movimento. Movimento é aquela coisa de uma peça com vários movimentos. O Dorico, ele faz isso, eu já falei em alguns vídeos. Vou falar melhor em outros, mas... Então ele faz, você consegue ter vários movimentos num único arquivo, tá? Então eu vou tirar isso aqui, porque seria o nome do primeiro movimento. E como essa peça só tem um movimento, vou selecionar tudo, aplica, selecionar tudo. Nunca mostrar o Flow Headings, que seria o título, né? E ele já saiu daqui. Vou puxar a minha edição
favorita. Vou mexer um pouquinho no espaçamento. Opa. Isso, um pouquinho melhor. Tá bom. Piano. Acho que dá pra ficar mais limpo. Isso aqui dá pra passar pra lá. Acho que dá pra jogar isso aqui pra cá. Esse pra cá. E este pra cá. Ficou um pouco mais limpo, a impressão minha. Bom. Eu gostei. Vamos jogar pra cima isso aqui. Eu acho que é isso. Então temos full score e temos vibrafone e piano. Vou salvar por enquanto esse PDF. O que eu fiz? Vim para o print. Ao invés de escolher impressora, vim para gráfico. E ele tem a opção de PDF, PNG, SVG e TIFF, que são arquivos de imagem, né? Mas eu vou deixar o PDF. Mono, color, tanto faz, porque tá tudo... não tem nada colorido aqui. Já está a pasta de destinação. Salvei. E vou salvar também o áudio. Então eu vou colocar aqui Dorico File. Eu estou no Mac, mas seria arquivos no Windows. Export áudio. Salvar um MP3 disso. E temos a nossa composição finalizada. Vamos lá? Vamos pegar ela aqui. Qual era o nome? Desafio. Ué. Onde é que a gente salvou? Desafio. Será que eu salvei na pasta errada? Pasta original. Onde é que eu salvei isso? Salvei na pasta errada. Deixa eu ver em documentos. Vamos lá. 2024. Composições. Agora sim. Então, ele já me deu aqui um PDF, outro PDF e outro PDF. Certo? E aqui, nessa pasta, eu tenho o áudio. Vou deixar isso daqui, vou deixar como desafio de composição por enquanto, e vou deixar isso aqui disponível para vocês. Enfim, se quiserem analisar esse arquivo, se quiser, a partitura no caso, se quiserem tocar essa partitura, se tocar, me marca, coloca lá Fernando Brito Composer, que é um perfil do Instagram de compositor, ou pode ser o Fermusic, né, @Fermusic, ou @Fernando Brito Composer. Lembrando que vou deixar na descrição de novo o link para o meu canal, ok, no Telegram, para a gente poder, enfim, para eu poder comunicar vocês sobre lives, cursos, vídeos e, enfim, qualquer outro tipo de conteúdo que seja interessante para vocês. Ok? Valeu por ficar até aqui e é isso aí. Fico por aqui, a gente se vê. Tchau!